Olá, galera do sétimo A, tudo bem? Aqui é o professor Joel Fazolin de Matemática para mais uma aula aí, onde vamos começar mais uma semana, retomando a semana, as atividades, né, normalmente. Eu quero falar hoje com vocês, tem muita coisa para falar, eu quero ver se eu consigo ser sucinto com vocês, porque o nosso tempo é muito escasso, né? Eu não quero fazer um vídeo de 1 hora com vocês. Então eu tenho duas coisas basicamente para falar com vocês. Eu quero falar sobre as operações com números inteiros, todas elas, a adição, subtração, até a questão da radiciação, tá? E eu quero falar também com vocês sobre expressões numéricas, tá bom? Então, a princípio, estaremos fazendo algumas atividades e esse vídeo vai ser importante para você usar ele aí para responder, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou deixar, pessoal, a legendinha aqui, tá? Coloridinha para vocês entenderem qual é o assunto que nós estamos falando, tá bom? Então, assim, ó, vocês estão vendo minha tela aí? Eu vou pôr aqui no Paint para eu poder fazer as coisas aqui com vocês, tá bom? Vamos começar, então, para a gente começar a falar de números inteiros, nós temos que entender o seguinte. Se vocês ouvirem algum berro, alguma coisa, criança passando, pode ser meus filhos, tá? Eu tô gravando, eles estão acordados e, assim, difícil segurar eles, tá bom? Depois eu apresento eles para vocês. Mas aqui, ó, vamos pensar o seguinte. Eu tenho o conjunto dos números naturais, tá? O conjunto dos números naturais, quem são os naturais? Quem tá aqui dentro desse conjunto? É o 0, minha filha acabou de sair correndo aqui gritando. 0, 1, 2, 3, 50, 40, 100, 1000, 1 milhão, ao infinito. Todos esses números positivos, a partir do 0, são do conjunto dos números naturais, tá bom? Depois, eu vou ter o conjunto dos inteiros, que é o que a gente vai tratar nessa aula, tá bom? O conjunto dos inteiros é representado por um Z, assim, ó, tá? E quem está compreendido dentro desse conjunto? São os números naturais, os positivos e os números negativos, tá? Os números menores que 0, tá? Menos 2, menos 1, menos 3, e assim para o infinito, tá? Menos 50, menos 100, menos 1000. Então, é dessa galera que nós vamos falar hoje, tá? Lembrando que não tem aí os números com vírgula, os números decimais, tá bom? Então aqui, ó, vem comigo aqui, pessoal, para a gente entender o que é, então, a adição. Vamos começar pela adição, que tem esse sinalzinho de mais, que todo mundo já está acostumado. O que é importante aqui, eu vou ser o mais sucinto possível. Vamos falar da primeira propriedade. A primeira propriedade é o seguinte: quando você soma dois números inteiros, vamos pegar aqui, ó, 3 mais 5. 3 mais 5 é 8. Então o que acontece? A primeira propriedade diz que dois números inteiros somados, você vai gerar um número inteiro. Não tem como você gerar um número decimal, um número com vírgula, tá? A segunda propriedade é a propriedade que diz o seguinte: que não importa a ordem das parcelas. Vamos supor, eu tenho 2 mais 4, mais 7, vai. 2 mais 7. 2 mais 7 é igual a 9. Se eu mudar a ordem, 2, 7 mais 2, vai ser o mesmo resultado. 9 vai ser o mesmo resultado, tá? Isso daqui, ele é chamado de comutativa. Propriedade comutativa. Depois você escreve aí. Não tenho tanta habilidade ainda para escrever, que eu estou no mouse. Eu estou aprendendo ainda, tá? Então, a terceira propriedade é a propriedade, vamos supor, eu tenho 2 mais 1 mais 3. Se eu pegar e somar o 2 mais 1, vai dar 3. Deixo esse 3 aqui, vai dar 6, né? O resultado eu vou ter o 6. Se eu mudar essa ordem, por exemplo, se eu começar a somar de trás para frente, pegar esses dois aqui primeiro, ó, que vai dar 4, e depois somar com esse 2 aqui, eu vou ter o quê? O mesmo resultado, tá?
essa propriedade aqui que a gente está vendo, ela chama propriedade associativa, tá? Da adição. Associativa. Vocês escrevem aí certinho, tá? Associativa, se vocês quiserem anotar, tá? Sem problema. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá bom? A quarta propriedade que é importante falar é a propriedade do elemento neutro da adição. E o elemento neutro da adição nada mais é do que o zero. Porque todo número somado com zero, 0 mais 4, vai ser o próprio número. Não vai mudar a operação. Não vai alterar o resultado dela, tá? O 0 mais Joel é Joel. Não tem erro. É isso daí, tá? Então, essas são as propriedades da adição. Agora eu quero ver com vocês, vamos para o próximo tópico aqui, que no caso é a subtração. O que é importante? A subtração, ela tem esse sinal aqui, sinal de menos, né? Toda vez que eu falo na matemática, a diferença de tal número para tal número é uma conta de subtração, é uma operação de subtração que você está falando aí. O que você tem que tomar só um cuidadinho aqui é o seguinte: vamos supor que eu tenho menos 2 e menos 3, tá? Desse jeito aqui, tá? Esse menos com menos, ele vai passar a ser mais, tá? Você tem que fazer um joguinho de sinal aqui, ó, de menos que menos é mais. Lá na multiplicação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui também acontece, ó, esse sinal fica positivo. Então você vai fazer menos 2 mais 3, ou se não, 3 menos 2, né? Lembra que não importa a ordem? Isso aqui vai dar 1, tá? Então tomem cuidado só com esse sinalzinho aqui, quando você tiver a subtração. Se esse número fosse positivo, aqui você continuaria negativo, sem problema nenhum, tá? Vamos continuar aqui com as operações, tá? Agora a gente vai falar da operação de multiplicação. A multiplicação, ela é tanto usado um xizinho, como ela é usado um pontinho assim, ó. Meu filho caçulinha tá aqui, né? Falando comigo. Então assim, ó, tanto ela pode ser usada com X, como um pontinho aqui, né? Então, o que é importante aqui? Existem também algumas propriedades. Existem algumas propriedades importantes aqui. A primeira propriedade é a mesma lá que dois números inteiros multiplicados, vamos supor, 2 vezes 3, ele também vai gerar um número inteiro, tá? 2 vezes 3 gera um número inteiro também, né? Não vai ter como dois números inteiros serem multiplicados e gerar um número decimal, um número com vírgula. A segunda propriedade aqui também é comutativa, tá? Aonde o seguinte, na multiplicação é importante saber o seguinte: eu tenho esses números que estão sendo multiplicados aqui, eles são, vou colocar aqui embaixo diferente, ó, 3 vezes 2. O que eles são? Eles são os fatores. E esses fatores vai gerar um produto, tá? Então o resultado de uma multiplicação é chamado de produto. Lembrem disso, galera, porque vocês vão usar bastante isso aqui para frente, tá? Então, eu tenho a multiplicação dos fatores e gera um produto. A ordem dos meus fatores não vai alterar o meu produto, tá? Então, se eu fizer 3 vezes 2, vai dar 6. Se eu fizer 2 vezes 3, como nós vimos aqui em cima, também vai dar 6, tá? Então, isso daqui a ordem dos fatores não altera o meu produto. Isso aqui é chamado de comutativo também, tá? A propriedade comutativa da multiplicação, tá? A terceira propriedade é mais ou menos a mesma coisa, né? Lá da adição. Eu posso ter, por exemplo, aqui 3 vezes 2 vezes 4, por exemplo, tá? Se eu fizer esses dois primeiro, ó, vai dar 6. Se eu multiplicar com 4 aqui depois, ó, vai dar 24, certo? 6 vezes 4, 24. Se eu mudar a ordem, se eu vir de trás para frente, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 4, se eu multiplicar o 2 vezes 4 primeiro, vai dar 8.
Daí, se eu multiplicar 3 vezes 8, também vai dar 24. Não importa a ordem que eu faça a multiplicação, vai dar o mesmo resultado. Isso nós chamamos de propriedade associativa da multiplicação. Tá? Eu tenho lá da adição e eu também tenho aqui da subtração, da multiplicação, perdão. A quarta propriedade é o elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação não é mais o zero. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Se eu multiplicar o 1 com qualquer número, sempre o resultado vai ser esse número. Se eu fizer 5 vezes Joel, vai ser Joel, né? Não vai mudar em nada. Esse é o elemento neutro da multiplicação. Então não é mais o zero. Lá na adição era o zero e aqui na multiplicação é o 1. E a quinta propriedade é a propriedade da distributiva. Vamos imaginar que eu tenho um número aqui, 6, e eu tenho entre parênteses dois números. Eu tenho 2 somado com o número 1. Tá? A distributiva é o seguinte, esse número que está multiplicando fora aqui do parênteses, eu vou relacionar ele com 2 e vou relacionar ele com 1 lá, ó. Então, isso daqui, ó, nós chamamos de distributiva. 6 vezes 2 é 12, mais 6 vezes 1 é 6. Então aqui eu vou ter um total de 12, tá? De 18, perdão. De 18, tá? Então isso daqui é a distributiva. Quando eu tenho um número que vai distribuir ali, ó, ele vai multiplicar com o 2 e com o 1 também. Isso chama-se propriedade distributiva. Isso aqui, pessoal, vocês vão usar bastante na multiplicação no decorrer da matemática aí, tá bom? Bom, acabamos multiplicação, vamos para a divisão. A divisão, ela tem esse símbolo aqui, né? Ela ainda pode ter um símbolo, dois pontinhos assim, ou ela ainda pode ter o travessão. Você pega algum número, põe em cima, que é o numerador, e o denominador. A fração, ela também é uma divisão, tá? E a divisão aqui em números inteiros, é importante eu falar o seguinte: não existe divisão por zero. Por exemplo, 3 dividido por zero, ou zero embaixo no denominador, não existe isso na matemática. Então, não é possível você fazer uma divisão com o zero no denominador, tá? Pode riscar isso aqui, isso não existe. Outra coisa importante, que nem toda a divisão gera, então, um membro aí do grupo dos inteiros, tá bom? Vamos supor aqui, ó, eu tenho 4 dividido por 2. Qual que é o resultado disso aqui? É 2, não é? Então, 2 é o número inteiro, certo? Se eu tiver lá menos 4 dividido por 2, ó, um sinal negativo com um sinal positivo, ele vai ser negativo o resultado, vai ser menos 2. Mas menos 2 ainda é um número inteiro. Lembra que o número inteiro é os negativos e os positivos? Sem a vírgula? É um número inteiro. Mas e se eu pegar 9 dividido por 2? 9 dividido por 2 é 4,5. Opa, isso daqui, ó, não é um número inteiro. Então ele não é classificado no número inteiro. Então esse número aqui é um número racional, é um outro grupo, né? É o próximo grupo que vocês verão aí. Então, existem divisões que nem sempre expressa um número inteiro, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Mas a divisão é basicamente isso daqui, certo? Vamos para potência. A potência, ela é um número qualquer elevado a um expoente. Então, vamos imaginar que o 2 elevado ao cubo, ou a terça potência. Mas é mais comum chamar o cubo, quando é o 3 aqui em cima. Esse número de baixo aqui, nós chamamos ele de base, tá? De base. É o número maior que está embaixo aqui. E esse númerozinho aqui, pequenininho em cima, nós chamamos ele de expoente, tá? O expoente. O expoente, na potência, pessoal, o que é importante? Que o expoente, ele vai indicar para a base quantas vezes eu multiplico ela por ela mesmo, tá? Muita gente confunde, muita gente faz o seguinte: pega o 2 aqui, que é a base, e multiplica diretamente por 3. E isso é errado, tá? Você não pode fazer isso. Aqui na potência, você vai pegar o expoente
E o expoente vai indicar para a base, que é esse número maior que está aqui embaixo, quantas vezes eu multiplico o 2 pelo 2. No caso aqui é o 3. Então, indica que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, desse jeito aqui, ó. Então eu sei que 2 vezes 2 é 4, né? Esse aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes o 2 aqui, ó, é 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8 e não a 6. Tá? Tomem cuidado, isso é muito importante e vocês precisam saber disso, tá? Existem algumas propriedades aí, mas nesse primeiro momento eu não vou comentar elas, tá? Mas existem algumas propriedades que vocês verão mais pra frente aí, tá? Eu quero falar também, para não ficar muito longo o vídeo, né? Eu quero ser mais sucinto aqui. Eu quero falar também das raízes, tá? A raiz, ela é indicada por esse símbolo aqui, certo? Uma coisa importante aqui, vamos pegar aqui a raiz. Aqui, no caso, é o índice da raiz, tá? Nós chamamos de índice. Aqui, quando é raiz quadrada, eu não preciso pôr o 2 aqui. Quando eu tenho uma raiz e aqui não tem nenhum número, eu obrigatoriamente eu sei que é o 2, que é o raiz quadrada, tá? O número, e esse símbolo aqui é o radical, tá? E o número que vai aqui dentro, nós chamamos ele de radicando. E a raiz é o resultado, tá? É o resultado aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é o 2. Então, o 4 é o radicando e o 2 é a raiz. O símbolo é o radical e aqui é o índice, tá? É importante vocês anotarem e saberem disso, tá? Então, a raiz ela é tranquila, porque assim, como eu vou achar a raiz quadrada? É só eu pensar qual o número que eu multiplico ele por ele mesmo que dá aquele número. Vamos supor o 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? Né? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É 3. Né? Vamos pensar na raiz quadrada de 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? Que número multiplicado por ele mesmo dá 36? É o 6. Então a raiz quadrada é bem tranquilo, não é difícil. Mas tem uma coisa importante aqui, tá? Vamos supor, eu não tenho a raiz quadrada de um número negativo. É impossível eu achar. Por quê? Não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo. Não existe, né? Não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo que dê menos 36, né? Ah, mas professor, e o menos 6? Opa, mas menos 6, ó. Se eu pegar menos vezes menos 6, assim, eu vou ter que fazer o joguinho de sinal, né? Menos com menos é mais. 6 vezes 6 é 36. Então, menos 6 vezes menos 6 também será 36 positivo, tá? Então, lembra lá do joguinho de sinal que eu falei para vocês, ó. Os sinais positivos, pessoal, os sinais iguais, perdão, quando nós temos sinal igual, ele é positivo, ó, tá? Mais com mais e menos com menos, você vai ter um resultado positivo. Quando você tiver, no caso, sinais diferentes, ó, você terá resultado negativo. Então, não existe. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante, que existe raiz quadrada, pessoal, que não é exata. Por exemplo, raiz de 10. A raiz de 10, ela não é exata. Não tem nenhum número que multiplicando por ele mesmo, né, exato, inteiro, né, que dê 10. Então, existem raízes que não vão expressar também números inteiros, tá? Elas não vão expressar. Não, ela vai ser outro, fazer parte de um outro grupo, fazer parte de um outro conjunto numérico, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que é importante, sobre a potência, eu quero só citar aqui de novo, ó. A raiz quadrada, ela é a operação inversa da potência, né? Porque se eu pensar aqui, ó, no caso, como que eu vou achar o 4 de raiz de 4? É só pegar o 2 e elevar ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 4. Então, o 2 é a raiz de 4. Então, assim, pessoal, uma coisa importante que eu tenho aqui que falar da
da potência que eu não falei para vocês vamos supor que eu tenho um número negativo, menos 2 elevado à quarta potência, tá? Isso daqui, pessoal, vai gerar... Eu vou apagar aqui para não confundir vocês, tá? Vamos pegar aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado, vai, mais fácil. Menor o número. Menos 2 elevado ao quadrado é o número negativo aqui, ó. É o número negativo elevado ao quadrado. Quando é um número negativo elevado ao quadrado, o resultado sempre será positivo. Vamos pegar aqui, ó, menos 2, né? Elevado à quarta potência. Ó, o expoente é par. Então, sempre o resultado será positivo, né? Menos 2 elevado ao quadrado é menos 16. Por quê? Por causa do jogo de sinal, gente. No caso aqui, ó, eu fiz menos com menos. E menos com menos é mais, né? Aqui eu fiz menos com menos, que dá mais, que é igual a mais, né? Depois eu vou colocar menos de novo, porque é 4 vezes, né? É 4 vezes que o número aparece. Vai ficar menos. Depois eu vou colocar o menos de novo. Vou colocar ele 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Menos com menos é mais. No final ele fica positivo. Sempre será assim. Todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Mas vamos supor que o menos 2 fosse elevado aqui a 3, ao cubo. O resultado, então, será negativo, tá? Menos 8. Por causa do joguinho de sinal, tá? Lembrem disso daí, tá bom? Bom, pessoal, passamos por todas as operações, tá? E eu quero falar agora um pouquinho sobre... expressão numérica, tá? Que é muito importante aí, que muita gente confunde. Eu vou colocar uma expressão aqui e vou procurar resolver com vocês. Menos 5 mais 2, tudo isso elevado ao quadrado, que é, ó, o sinal de divisão aqui, ó, um dos sinais de divisão, né? Duas bolinhas, 2 pontos, né? Menos 9 menos, daí aqui eu vou fazer o colchete, né? Raiz de 4 dentro do colchete, vezes, ó, o sinal de vezes, né? Abro parênteses, 4 menos 2 menos 1 elevado ao cubo vezes menos 5 mais 8. E depois aqui no final eu fecho o parênteses e fecho o colchete, tá? Isso é uma expressão numérica com várias operações aí. Aí eu tenho a operação de divisão, de subtração, de adição, potência, raiz, eu tenho várias operações aqui. Uma coisa importante, eu vou deixar aqui no cantinho, é o joguinho de sinal. Então, toda vez, copiem no seu caderno, guardem isso na cabeça, guardem no coração, nunca esqueçam isso, porque isso vocês vão usar para a vida toda na matemática, tá? Então, toda vez que aparecer menos com menos, sinais iguais, mais e mais e menos com menos, é positivo. Toda vez que aparecer sinais diferentes, é negativo, tá? Então, é bem tranquilo. Aqui é o seguinte, existe uma ordem que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir. Então, assim, eu tenho que fazer primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, tá? Nessa ordem, na ordem que vai aparecendo. Primeiro eu tenho que resolver, tenho que dar prioridade para as potências, tá? Para as raízes, depois as divisões e multiplicações, e somente por último subtração e adição, tá? Então aqui, vamos fazendo aqui, ó. Aqui eu tenho um parênteses, então eu tenho que fazer ele, né? Menos 5 com mais 2 é menos 3. Menos 3, tá? Se vocês ouvirem gritos dos meus filhos, gente, eu peço perdão, mas a criançada não tem como segurar, você sabe como que é isso, né? Ó, aqui, ó, menos 9, né? Menos 9. Eu tenho 3 filhos, galera, 3 filhos pequenos, como eu já falei pra vocês, né? Então tá uma loucura esse negócio de pandemia, a galera aqui em casa, todo mundo trancado, né? Então vira aquela bagunça. Aqui, ó, esse menos eu desço aqui, né?
pego o colchete, eu vou fazendo passo a passo com vocês. Essa raiz eu já posso resolver. A raiz de 4 eu sei que é 2, né? Vezes, ó, posso resolver o parênteses aqui, tá? Menos 4 com menos 2, eu vou somar e vou pôr o sinal de menos na frente. A minha dívida está aumentando. Pensa em dinheiro. Você deve R$4 e depois você emprestou mais R$2. Então vai ficar menos 6. Você aumenta a sua dívida, tá? Esse sinal de menos eu deixo ele aqui. Esse daqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado, continua sendo menos 1, porque uma coisa importante também aqui, pessoal, da potência, todo número, quando a base é 1, não importa o expoente, né? Porque não é multiplicado, não é 3 vezes multiplicado 3 vezes por 1, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né? Então, isso daí sempre vai dar 1, tá? E como é um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai ficar negativo. Uma coisa importante que eu acho que eu não falei na potência também, que agora que eu lembrei aqui. Se todo número elevado a 0, pessoal, é igual a 1, tá? Lembrem disso também, que é importante. Todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Ó, vezes, esse sinal de vezes desce aqui, eu posso resolver isso aqui, ó, menos 5 com mais 8, é como se fosse 8 menos 5. Eu tenho 8 balas, eu chupei 5, eu fiquei só com 3, né? Então aqui é 3 positivo, tá? Fecha o colchete. Ó, tá ficando resolvido. Vamos resolver isso aqui agora, ó, menos 3 elevado ao quadrado, é um número par, um expoente par, então vai ficar 9, tá? Dividido por menos 9, tá? Que tá aqui. Ó, esse menos eu desço aqui, abro o colchete. Aqui, ó, é uma multiplicação, tá vendo? Eu tenho uma multiplicação aqui e eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então eu vou fazer primeiro essas duas multiplicações para depois eu relacionar ela com subtração aqui, tá? Daí, ó, menos com mais vai ficar menos, né? Mais aqui, menos aqui, ó. Menos e mais é menos. 2 vezes 6 é 12. Tá? Esse sinal de menos disso aqui. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Certo? Menos 3. Fecha o colchete. Estou fazendo passo a passo com vocês, ó. 9 dividido por menos 9, ó. Aqui é mais, né? Mais e menos vai dar menos, né? 9 dividido por 9 é 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Esse menos eu desço aqui. Agora vamos resolver esse colchete aqui, ó, para tirar. Esse menos, eu vou fazer passo a passo, ó. Vou abrir o colchete, menos 12. Menos com menos, olha lá, sinal igual, ele é positivo. Fica mais 3 aqui, ó. Fecha o colchete, tá? Menos 1, ó. Aqui de novo, ó. Vamos resolver primeiro. Vou descer esse sinal de menos aqui. Vamos resolver primeiro isso aqui. Eu devo R$12 e pago 3. A minha dívida ainda existe. Eu vou ficar devendo 9, né? Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Eu vou ficar devendo 9. Então vai ficar menos 9. Certo? Bom, aqui agora, ó. Menos 1. Menos com menos fica positivo. Olha quantas vezes nós usamos o jogo de sinal. Agora 9 menos 1 é igual a 8, tá? Então 9 menos 1 é igual a 8. Então acabou a questão aqui, tá? Olha, é um pouco fiz passo a passo. É um pouco trabalhoso, mas é só você ir com atenção, tá? Seguindo as operações. Lembrando que primeiro resolve os parênteses. Depois resolve os colchetes. Depois resolve a chave se tiver. A chave é aquele sinalzinho assim, né? Sinalzinho assim, a chave. Primeiro você vai pegar a operação de potência, depois raiz, depois divisão, depois multiplicação. E por último você vai adicionar ou subtrair, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Desculpem aí pelo barulho. Galera aqui... criança chorando e tudo mais, mas é bom poder estar com vocês aí e poder mostrar aqui a minha cara e falar com vocês, tá bom? Então, um abraço e qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom, pessoal?